Da parte do nosso Deus e Pai, o nascimento de Jesus é uma oportunidade, nova oportunidade, um voltar a apostar na condição humana. Tento me explicar o que eu quero dizer com esta nova oportunidade. O texto que nós lemos de apresentação histórica, de localização de Jesus na história da humanidade, faz questão de dizer que o Pai criou o homem à sua imagem e semelhança. E o texto do livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 até 2:4a, quando fala das origens, diz que Deus criou todas as coisas à sua imagem, todas, tudo que foi criado. Mas o versículo 28, especificamente desse capítulo 1, diz que na hora da criação do homem há algo inédito. Ao homem foi conferida alguma coisa que é mais do que simplesmente a imagem, que tem o nome de semelhança. A semelhança diz respeito, sobretudo, à nossa intimidade com Deus, no que diz respeito a sermos parecidos com Ele, porque duas faculdades prerrogativas especificamente divinas foram comunicadas só ao homem na criação: a inteligência e a vontade. E isso nos fez e nos faz muito mais próximos. Por isso, de alguma forma, o texto sugere que ao homem é dado o poder de dar nome, nominar. E nominar é, de alguma forma, de acordo com o texto bíblico, gerenciar, administrar, não tomar posse como dono. O dono não é o homem, mas ele recebe a faculdade da inteligência e da vontade para que ele possa, de maneira muito especial, ali, conduzir, administrar a criação. Ocorre que o Gênesis 3 termina logo com essa história, quando fala da queda. E a queda é exatamente aproveitar estas faculdades que nos fazem não só imagem, mas semelhança de Deus, a saber, a inteligência e a vontade para se voltar contra Ele. O desejo de ser como Deus foi exatamente o que levou à desobediência e ao orgulho dos primeiros pais. E ali começa um processo de falência deste primeiro projeto divino, que tem como protótipo, como primeiro tipo, Adão. Então, os criados em Adão, criados para a eternidade, criados como imagem e semelhança de Deus, em virtude do pecado, conheceram uma tragédia que não fazia parte dos planos iniciais de Deus para este grande projeto que foi a criação do homem, chamada morte. A morte entrou no mundo como consequência do pecado e se tornou um grande nó da existência humana, porque ela nos separou de uma condição primeira de imagem e semelhança com o nosso Deus, que nos privaria da morte. Ou seja, aquele projeto primeiro, a primeira oportunidade, o primeiro convite à comunhão faliu, que foi o projeto começado com Adão. Os profetas, ali ao longo dos livros históricos, os juízes e todo o Antigo Testamento, prepara para um possível novo projeto da parte de Deus para a humanidade. E este projeto tem o nome de salvação. E esta salvação, de alguma forma, precisaria reparar, desfazer o nó que a falência do primeiro projeto trouxe para a existência humana, para a condição humana, e nos levar a uma condição de intimidade com o nosso Deus, que foi perdida em virtude da desobediência dos
primeiros pais. Quando Deus envia o seu Filho ao mundo, ele recomeça esse projeto. O projeto tem o nome de salvação, começa com o gesto do envio de seu Filho ao mundo, mas ali está claro que o novo Adão seria Jesus. Ou seja, este projeto haveria de recomeçar com Jesus. Na vigília da Páscoa, bota a cadeira sem conversar para não me distrair, por favor. Na vigília da Páscoa, ocorre algo interessante. A gente lê um texto do prefácio, o precônio do anúncio da Páscoa, de Santo Agostinho, que fala assim, ó: feliz culpa de Adão. Santo Agostinho enxerga uma coisa, que a culpa de Adão, que levou à falência esse primeiro projeto de Deus com a humanidade, fez com que o Senhor decidisse, da segunda vez, aprofundar os laços, de modo a não permitir ao homem a falência desse projeto. Ou seja, que esse projeto pudesse, de alguma forma, como o primeiro, falir. O que ele fez como garantia deste segundo projeto? Mandou o filho dele. E fez de tal forma que, ao contrário do que foi feito com o primeiro Adão, uma criação que não envolveu a essência divina, o ser divino, a não ser na condição de criador, como quem causa eficiente, agora ele fez diferente. Ele enviou o próprio filho, ele retirou das entranhas e fez com que o filho dele fosse humilhado e rebaixado à condição humana, bem menor que a condição divina, mas para que fosse redimido, deveria ser assumido. Ou seja, Deus retira de si, assume nossa miséria, aquela condição humana falida do primeiro projeto, e inaugura um segundo projeto, que inaugura uma nova qualidade de relação nossa com o nosso Deus. No primeiro projeto, nós éramos criatura. Criatura que era imagem e semelhança, uma criatura com uma dignidade especial, mas no segundo projeto é diferente, a gente passa a ser filho. Filho é muito mais íntimo, é muito mais da intimidade divina que está envolvido, é o que nos permite dizer e chamar a Deus de Pai, é o que nos permite falar que Deus habita em nós, que somos templo do Espírito Santo, ou seja, o Pai se cercou de tudo para que não houvesse falência no segundo grande projeto, que é a salvação dos homens. Esse projeto se concretiza, se realiza no mistério pascal, mas ele começa no Natal, quando ele entra na carne humana e, como diz João, o verbo se faz carne, é o que está lá no prólogo do Evangelho de João, e faz tenda, faz casa, finca raízes, como a gente sugeriu e refletiu na quarta semana do Advento. Essa é a grandeza do mistério do Natal, é uma oportunidade, é um convite de recomeço, é recomeçar deixando para trás nossas falências, dizer assim, vamos recomeçar na condição de filhos, sob o convite e a proteção do nosso Deus para um novo projeto, uma nova relação, uma intimidade nova. Isso tudo começa quando Jesus vem ao nosso encontro na noite de Natal. Em tempos de pandemia, de enormes interrogações, de incerteza acerca de 2021, será que vai ser como igual, pior
do que 2020, do ponto de vista da segurança sanitária do mundo, da vida dos nossos queridos, sobretudo dos mais vulneráveis, dos idosos, dos portadores de qualquer tipo de comorbidades. Neste tempo de grandes interrogações, há uma grande afirmação e um grande convite do nosso Deus à confiança e à renovação da esperança, porque na noite de hoje Ele nos convida a recomeçar como filhos, amparados, ocupando nosso lugar na manjedoura, nosso lugar na vida, na comunhão e na intimidade do nosso Deus. Não quero me estender muito, porque acho que nessas noites é interessante que depois vocês vão para casa para dar continuidade ao que começou aqui, em forma de oração em casa, na família. Eu quero só terminar dizendo: não celebre um Natal pagão. Está aí uma coisa que talvez a pandemia tenha nos ajudado a se livrar um pouco de alguns apetrechos que a gente trazia para dentro do Natal e que não fazem propriamente parte do espírito do Natal, mas que teriam lá o seu sentido ou o seu valor se fosse uma extensão, né, um efeito da grande causa celebrada. Ocorre que às vezes a gente inverte as coisas. O amigo oculto pode ter o seu valor, o seu sentido e ser muito interessante, a ceia familiar também, com as restrições deste tempo, mas isso tudo só é interessante se antes a gente estende ao que está sendo celebrado aqui a nossa casa, a nossa família, e celebra o Natal em oração, em comunhão, em certeza de convite de renovação do nosso Deus, e só no segundo momento a gente celebra com elementos externos que citei, aquilo que é a causa do que já foi vivido e celebrado. Essa é a diferença entre celebrar um Natal pagão e celebrar um Natal cristão. Convido a todos a celebrarmos o Natal cristão e não o Natal pagão. Vamos ficar de pé e professar a nossa fé. Para as grandes solenidades, sempre nos é proposto o símbolo chamado niceno-constantinopolitano. Em geral, a gente reza o símbolo dos apóstolos, que é a fórmula mais curta e a mais antiga também da profissão de fé, que é atribuída à autoria aos apóstolos. O símbolo niceno-constantinopolitano é fruto dos concílios de Nicéia e Constantinopla, dos quais participaram muitos dos santos da nossa igreja, e são símbolos que estão ligados à ortodoxia, que na medida que apareciam heresias, algumas coisas, concílios eram convocados e algumas coisas afirmadas para que ficassem bem claro exatamente, ficasse claro qual é a posição da nossa igreja, da nossa fé, como foi conduzido o magistério da nossa igreja. Hoje eu estou falando a beça, mas vamos lá. Vamos com alegria rezar nossa profissão de fé. Creio em